Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Como acabamos de cantar, estamos nós aqui, para adorarmos ao nosso Deus, mesmo nesse momento de medidas restritivas, mas graças a Deus, o Senhor tem sido bondoso para conosco e podemos então nos reunir na nossa igreja, depois de 3 meses distante, nós podemos voltar ao templo e então adorar ao Senhor em comunidade. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E, meus irmãos, o salmista, no Salmo 96, nos 3 primeiros versos, ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Amém, irmãos? E aqui estamos, de fato, para anunciar as maravilhas do Senhor na nossa vida, tudo que Ele tem feito e assim tem nos agraciado. Então adoremos, irmãos, exaltemos o nome do nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a Deus porque estamos se juntando de novo sem nenhuma baixa na nossa igreja. Graças a Deus podemos render graças a Deus com essa alegria. Nós vamos ler o Salmos 66, leitura alternada. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor.
Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, para a grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exalte os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos revalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha e oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocausto e pagar-te-ei os meus votos. Que profiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocausto de vítima cevada, com aroma de carneiro, imolarei os novilhos com o cabrito. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Que Deus aplique esta palavra no nosso coração. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 42, o grande amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele
que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Esta é a palavra de oração com nossa irmã Arlinda. Que bom, Senhor, estar aqui. Louvamos a Ti, Senhor. Amém. Te louvamos, Deus, pelas Tuas bênçãos sobre a nossa vida. Amém, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus. Amém. Tu és perfeito, Senhor, somente Ti. Amém, Senhor. Derrame sobre as nossas vidas bênçãos. Amém, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a amar a Tua casa. Amém, Senhor. Te peço, te adoro. Amém, Senhor. Sim, Senhor Deus. Amém. Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Te bendizemos, te adoramos. Amém. Amém. Nós estamos na palavra de contrição, Salmo 38, de 1 a 8. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas,
e as tuas mãos recaem sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça a minha iniquidade. Com fardo pesado excedem as minhas forças e tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo e ardem-me os lombos, então não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 71. Sem sofrimento te causei, ó Deus. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Inclinamos os nossos frontes nesse instante. A Igreja Presbiteriana sempre tem esse momento de oportunidade de você fazer sua confissão ao Senhor, rever a sua vida, o seu passado, fazer uma retrospectiva do seu passado, entregar a Deus e pedir a Ele que lhe perdoe. E Ele perdoa, que Ele é bondoso, Ele vela por sua palavra para a cumprir. Amém. Dependemos da nossa sincera confissão. Amém. Convidamos o presbítero José Ivan a romper o silêncio com uma palavra de oração.
Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Sim, Deus. É verdade. É verdade. Obrigado, Senhor. É verdade. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Ministério de louvor. Você vai ajudar? Está baixando. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que a rente. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que a rente. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor,
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Primeira Coríntios 9:6, a palavra de Deus nos diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Amém. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino de número 62. E no decorrer do louvor, os irmãos têm a oportunidade de entregar a Deus as suas ofertas, os seus dízimos. Nós só solicitamos que você que virá à frente, aguarde um pouco, né? Venha, quem vier posteriormente, aguarde o irmão se retirar, para que você possa também contribuir. Também eu digo ainda que hoje, por ser o segundo domingo do mês, nós temos também o costume e o dever de mandar recolher umas ofertas para a missão. É hoje o segundo domingo, né? É o domingo, é isso mesmo. Domingo, é isso mesmo. Os dízimos no gasofilaço e as ofertas da missionária nesta cestinha. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura.
e o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Adeilson, agradeço a Deus pelos dízimos e ofertas. Amém. Bem, irmãos, mais uma vez graça e paz. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso culto, né? E o nosso culto da manhã nós pregamos uma mensagem que estava ali em Mateus capítulo 25, porém você não vai abrir em Mateus 25. Eu vou pregar agora uma mensagem diferente. Quando for próximo domingo, aí eu vou pregar a mensagem que eu preguei hoje pela manhã, e essa que eu vou pregar agora à noite, pregarei pela manhã no próximo domingo. Tá bom, meus irmãos? Eu gostaria de convidar você para que pudesse abrir sua Bíblia no texto de Provérbios, Provérbios de Salomão, onde nós vamos fazer uma reflexão, nós vamos meditar, nós vamos ler alguns versos somente do capítulo 3. Certo? Porém, eu solicito que você não feche sua Bíblia para que você possa acompanhar, né, esse desenvolver dessa nossa reflexão, dessa nossa mensagem no dia de hoje. Vamos ler Provérbios capítulo 3, acompanha aí ao que o texto sagrado diz, já iniciando no verso 1. Diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço,
escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refúgio para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 11, irmãos. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Verso 15. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que se pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. 24. Quando te deitares não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei se o tens agora contigo. Verso 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós adoramos o teu nome santo e te pedimos, Senhor, que nesse momento tu fales ao nosso coração, para que conheçamos um pouco mais, Deus, daquilo que tu tens reservado para nós, servos do Senhor. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa, ao mesmo tempo, como tua palavra, nos alimentar, mas se estamos sendo, ó Senhor, rebeldes para contigo, que este teu Santo Espírito venha incomodar as nossas vidas, para que então voltemos a desfrutar da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Nós te louvamos e te adoramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos lendo, acabamos de ler, na verdade, um texto de um dos homens mais sábios, se não o mais sábio que já pisou nessa terra. Porque, meus irmãos, é bem certo, aqueles que conhecem a história de Salomão, esse homem recebeu de Deus uma dádiva, onde o Senhor disse a ele: Salomão, o que é que tu queres para a tua vida? Riqueza? Não quero riqueza, Senhor. Eu quero sabedoria para guiar, para dirigir o teu povo. É isso que quero. Foi isso, meus irmãos, que Salomão pediu. Se a gente pensar hoje, se o Senhor viesse até nós e sugerisse-nos algo como ele sugeriu a Salomão, o que queres? Talvez a gente não escolhesse como Salomão sabedoria. Talvez nós escolhêssemos riquezas. Diante dessa dificuldade, da dificuldade financeira que comumente nós atravessamos, esse nosso país atravessa, talvez nós iríamos dizer: Senhor, eu quero a riqueza do mundo todo para mim.
Só que Salomão, ele não pediu riqueza, meus irmãos, ele pediu sabedoria. E o texto sagrado lá em Tiago diz que todo aquele que necessita de sabedoria, o que é que deve fazer? Pedir a Deus, porque ele dá a todos liberalmente. Salomão, meus irmãos, então recebe do Senhor essa dádiva. E então ele escreve quase todos os provérbios, não são todos os provérbios de Salomão, mas quase todos. E o que é interessante, porque enquanto o Provérbios ele está nos mostrando, nos direcionando para andar em um bom caminho, para termos um cuidado, o que é interessante, não somente com a vida espiritual, mas com a nossa própria vida física, porque ele em todo tempo vai dizer assim: cuidado para não andar por ali, cuidado para não andar com pessoas que não têm o temor de Deus, porque isso será mal para você, isso será mal para a sua vida. E então Salomão, durante todos os provérbios, vai escrevendo essas questões. Quando... tem água ali, tem, obrigado. Quando Salomão, meus irmãos, escreve Eclesiastes, é muito interessante, porque Eclesiastes ele vai refletir sobre toda a sua vivência, como ele estava andando, como ele estava procedendo, o que ele estava falando. Obrigado, presbítero Elias. O que ele estava falando, o que ele estava fazendo. E Provérbios, meus irmãos, se atentássemos bem, nós gastaríamos bastante tempo nos ensinamentos que Salomão, servo de Deus, ele nos ensina através desses textos, através dessas suas reflexões. E eu queria poder justamente pensar com você nesta noite as bênçãos que são decorrentes da sabedoria, meus irmãos. As bênçãos decorrentes da sabedoria. O que é interessante é que a Escritura Sagrada, e não somente Provérbios, mas claro, toda a Escritura, sempre vai demonstrar que há um caminho a trilhar. E esse caminho, ele pode ser um caminho excelente, mas esse caminho também pode ser um caminho que nos traga inúmeras problemáticas para o nosso ser. Um caminho que Jesus vai dizer que é um caminho largo, que leva à perdição, e um outro caminho estreito que leva à vida eterna. Jesus, e claro, toda a Escritura Sagrada, em todo o tempo vai mostrar uma trajetória, um caminho. E claro, não é a Escritura Sagrada que vai dizer assim, na verdade ela vai apontar o caminho excelente que devemos andar, mas nem sempre o homem anda por esse caminho excelente. Se o homem, irmão, se o ser humano soubesse aquilo que ele está perdendo, aquilo que ele está rejeitando, que é um caminho do qual haverá de trazer benefícios tanto para um relacionamento com Deus, quanto um relacionamento com o próximo, mas um relacionamento e bênção, na verdade, sobre sua própria vida e vida física. Por isso que Salomão, ele começa esse capítulo 3, logo no primeiro verso, ele diz assim: não te esqueças dos meus ensinos. E no verso 2 ele diz assim, sabe o que é que esses ensinos vai fazer? Eles vão aumentar os teus dias e te acrescentar anos de vida e paz. E se nós pensarmos, irmãos, o que a Escritura Sagrada nos ensina, a Escritura vai tentar nos mostrar que é muito melhor nós não termos nada, mas vivermos em paz, do que termos tudo e vivermos em uma plena guerra na vida. Salomão, ele é bastante incisivo, claro, e ao mesmo tempo sábio nas suas palavras, nos seus ensinamentos. E o Senhor, através do servo dele, Salomão, por mais que quando a gente vai lendo a trajetória de Salomão, ele vai percebendo que ele se distancia do Senhor, ele se distancia porque diante dos casamentos que ele vai adquirindo, porque a própria Escritura diz que Salomão teve 1000 mulheres, e essas mulheres não eram mulheres quaisquer, mas ele passou a tê-las como esposas e concubinas,
como que acordos militares, né? Em alguns momentos, por ele chegar em algum reinado, ou melhor, por ele expandir o reinado de Israel, ele vai adquirir alguns casamentos. Para vocês terem ideia, meus irmãos, muitos desses casamentos, Salomão nem sequer conhecia aquelas mulheres. E quando eu digo de conhecer, o fato de sentar, conversar, saber quem elas são, de onde vieram, para onde vão. É como se fossem acordos, digamos assim, acordos comerciais. Mas, meus irmãos, ele vai então nos ensinar 3 questões que eu queria poder pensar com você, justamente sobre as bênçãos da sabedoria. E a primeira delas é justamente que a primeira bênção que a sabedoria nos traz, nos mostra, é justamente aquela bênção que compreende, do verso 1 até o verso de número 10, que nós temos um precioso tesouro, por isso, use-o com sabedoria. Você tem um belíssimo tesouro. E que tesouro é esse? É o tesouro que a Escritura Sagrada vai dizer, meus irmãos, lá no Salmo 19, quando, ao escrever, o salmista diz que esta palavra, a Escritura, ele está falando da palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Esta palavra que o Salmo 119 faz questão de exaltar, de louvá-la, que vai justamente dizer que é ela que nos faz crer na providência de Deus, observar e louvar Deus pelos seus feitos, que faz olhar e observar também que o Senhor é através dessa palavra que muda, que transforma a minha história, a minha vida. Salomão, meus irmãos, aqui quando ele está falando desses primeiros momentos aqui, é interessante porque ele está falando de instrução, porque no verso 3 ele diz assim, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Meus irmãos, Salomão, ele vai, é como se ele começasse a esse aspecto de tentar viver, tentar se relacionar, ou tudo que ele vem a fazer, baseado nos seus próprios caminhos, pensamentos. Salomão vai justamente fazer a devida reflexão e dizer, olha, se eu viver nessa minha própria, nesse próprio conhecimento, eu me perderei. Eu não conseguirei me achegar a Deus, eu não conseguirei ter a devida trajetória da minha vida, da qual haverá de ser benéfica para mim. Por isso que ele começa dizendo, falando que nós precisamos em todo o tempo guardar no nosso coração essa palavra do Senhor, esse mandamento, esse ensinamento. E você pode dizer, pastor, mas será que ele também não está tratando aqui, por exemplo, de guardar os ensinamentos do pai, da mãe? Irmãos, se você guardar no seu coração, se eu guardar no meu coração os mandamentos do Senhor, eu guardarei, então, eu cuidarei de cumprir todos os mandamentos. Eu haverei justamente, se esta palavra está em mim, todas as outras coisas que eu precisarei observar, elas na minha vida prontamente se delinearão. Prontamente elas ocorrerão. Então vejam como a palavra de Deus, ela é poderosa na minha vida. Veja como a palavra de Deus é transformadora. Ela me transforma, ela coloca-me, no devido lugar, no devido eixo, que outrora eu estou desajustado. Então a palavra de Deus vem trazer este equilíbrio para mim. Por isso que o próprio salmista, Salmo 119, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Salomão, então, irmãos, aqui diz que se observarmos tal palavra, então, em todo o tempo, benignidade e fidelidade nos seguirão por onde quer
que andemos, por onde quer que estejamos. Bondade, o salmista também diz no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Mas vai me seguir se o quê? Se o Senhor for o meu pastor. Se o Senhor estiver caminhando comigo em todo o tempo. A palavra do nosso Deus, meus irmãos, é riquíssima. E é ela, e é nela que devemos meditar, gastar tempo. Ela deve ser o farol para a minha e para a sua vida. Quando observamos ela prontamente, claro, e quando eu estou falando de observar, não estou somente falando de ler, mas de guardá-la no coração, é justamente onde eu poderei perceber que estou trilhando o caminho da sabedoria. E então, sobre mim e sobre você, haverá justamente de recair, né, as bênçãos provenientes da sabedoria. Meus irmãos, vejam, eu não estou dizendo que sabedoria é você poder devorar inúmeros livros aí, quer sejam teológicos ou outras publicações, né, ou outro tipo de escrita, ter o conhecimento maior desse mundo, eu não estou falando disso. Mas todos aqueles que buscarem o conhecimento da palavra de Deus, estes serão sábios, não aos próprios olhos, mas aos olhos do Senhor. E o próprio Salomão diz, até os outros verão em você o quão sábio és. Em segundo lugar, meus irmãos, o que nós temos que observar dessas bênçãos que são provenientes da sabedoria é que do verso 11 ao verso 20, Salomão vai tentar nos mostrar que se queremos então ser abençoados com tal sabedoria, né, as bênçãos provenientes da sabedoria, nós vamos então perceber que nela há felicidade e confiança em Deus. Vejam aí o que é que Salomão começa a dizer a partir do verso de número 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Não é qualquer sabedoria, não é qualquer conhecimento, irmãos. Lembrem, nosso primeiro tópico, que essa sabedoria e esse conhecimento são provenientes do alto, é proveniente desse conhecimento da palavra de Deus. Quando Salomão, então, meus irmãos, fala dessa fidelidade, dessa confiança em Deus, e que são bênçãos decorrentes da sabedoria, é que Salomão vai dizer, olha, no momento que você conhecer a palavra de Deus, no momento que você se debruçar sobre ela e que você passar a conhecê-la, você vai perceber que em circunstâncias, em momentos da sua vida, da minha vida, Deus vai falar com você e vai falar comigo, fazendo-nos, em alguns instantes, em alguns momentos, trazendo-nos, na verdade, repreensão, disciplina. A forma que Deus também trata, meus irmãos, conosco, é uma forma para nos chamar de volta, para que atentemos se estamos saindo da rota, se estamos saindo da direção que Deus nos aponta. E o que é mais belo é que Salomão diz, Deus só vai fazer isso com aquele que prontamente olha a sua palavra, que olha a sua lei, que olha o seu ensino. E aí, vejam só, se nós pudéssemos fazer uma reflexão dos dias atuais que nós estamos vivendo, e aí eu não estou falando isso, estou somente supondo, se nós pensássemos, meus irmãos, que essa pandemia,
que essa pandemia que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, é uma forma de Deus falar aos corações humanos, aí nós íamos pensar o seguinte: os crentes estariam ouvindo essa instrução e prontamente se voltando para o Senhor. O ímpio ouviria a instrução, mas ele não entenderia a instrução. Seria dessa forma. Porque, vejam, não adianta eu somente ter a palavra de Deus nas minhas mãos, não adianta somente eu confessar, e aí veja, esse confessar é dizer que Deus é grande, Deus é soberano, que Jesus Cristo morreu na cruz. Não é somente essa confissão que vai fazer com que, de fato, os meus olhos sejam abertos e o véu saia da frente. Não, meus irmãos. Mas essa confissão precisa ser justamente no momento que a palavra de Deus acha guarida no meu coração. No momento que verdadeiramente percebo que eu preciso que o Senhor me guie, me direcione, para que verdadeiramente eu seja feliz. E então, confie no Senhor. Salomão, ele vai, a partir desse verso de número 11, tentar demonstrar, meus irmãos, que o meu caminho, que o seu caminho, se nós resolvemos então trilhá-lo, nós ficaremos de um lado para outro, como o salmista diz, como palha que o vento dispersa, e joga-nos para um lado e joga para o outro, nós não sabemos para onde ir. Nós estaremos justamente sem rumo, nós estaremos sem direção. Mas Salomão vai justamente tentar mostrar-nos, por isso que ele diz, veja o que ele diz, irmãos, verso 18 e 19, é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam orvalho. É interessante porque a linguagem poética que Salomão vai usando, ele usa uma linguagem da qual vai demonstrar que é refrigério para a nossa vida, no momento que andamos com sabedoria, e claro, a sabedoria que vem do alto, então ele vai justamente demonstrando as bênçãos que recaem sobre nós. Vejam que para ele, para Salomão, o que é valoroso não é riqueza. O que é valoroso para ele é sabedoria. Porque ele entende, ele compreende que essa sabedoria é esse buscar de Deus, é esse conhecer Deus, é esse se aproximar do Senhor e constantemente desfrutar dessa presença dele em nós e ele cuidando de tudo ao nosso redor. Cuidando com o quê? Com sabedoria, concedendo-nos então graça. É interessante, meus irmãos, porque Salomão, então, vai justamente dizer e demonstrar que a sabedoria precisa guiar a nossa vida. Que a sabedoria, que é nesse capítulo 3, é palavra-chave, porque é interessante, porque no 2 e no 4 ele também está falando de sabedoria, mas no 3 ele vai justamente tentar demonstrar que a sabedoria é palavra-chave para nos aproximarmos do Senhor. E Deus, então, revela-se a nós através da sua palavra, e para conhecer a sua palavra é necessário sabedoria. Lembre-se, não é uma sabedoria qualquer, é uma sabedoria do alto. Por isso que constantemente nós dizemos ao Senhor, quando lemos a palavra dele, lá no seu momento devocional, quando estamos na igreja, da mesma forma, nós pedimos: Senhor, ajude-nos a compreender a tua palavra. Não é uma sabedoria humana, meus irmãos. E por último, meus irmãos, a bênção decorrente da sabedoria compreende uma caminhada segura com Deus. Uma caminhada segura com Deus. A partir do verso 21, ele diz assim: Filho meu,
não te apartes estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o pé. Quando te deitares, não temerás, guardar-te-ás e o teu sono será suave. Meus irmãos, é interessante, mais uma vez, a linguagem poética de Salomão, porque ele vai justamente demonstrar que durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, nós haveremos de ser impactados pelo próprio Deus, mas não é somente um impacto momentâneo, né? Um impacto que ele vai trazer sobre a nossa vida, mas para que percebamos que o Senhor haverá de se fazer presente na nossa vida, desde o nosso acordar, levantar, trabalhar, voltar para casa e dormir. E aí ele vai dizer, você vai dormir sossegadamente. Você vai descansar em paz. E se a gente perceber esse mundo que eles tanto buscam nos dias atuais, é paz. Quantas pessoas estão, lamentavelmente, irmãos, diante da pandemia que estamos vivenciando, saiu um relatório que o número de casos de mulheres que estavam sendo agredidas pelos seus maridos, ou pelo seu companheiro, como assim dizem, esse número aumentou exponencialmente. Lamentavelmente. Mas quantos outros também não têm paz? Quantos estão também assustados com a pandemia que estamos vivendo, não conseguem fechar os seus olhos e dormirem sossegadamente? Quantas pessoas? Muitas pessoas. E as pessoas estão buscando, queremos paz, queremos paz, queremos paz. A paz está diante deles, mas eles não estão conseguindo perceber a paz. Eles não estão conseguindo sentir verdadeiramente a paz, meus irmãos. Porque Deus, aquele que pode conceder-nos paz e nos dar segurança na jornada, as pessoas estão deixando-o de lado. As pessoas não estão atentando para Ele, para o Deus da paz. E volto a dizer, está diante deles. Porém, lembram quando Jesus estava diante de Jerusalém, chorando, e disse: Jerusalém, eu queria acolher vocês, trazer, porque olha, vocês são povo de Deus, eu queria recolher vocês assim, e afagar vocês, cuidar de vocês, abençoar vocês, mas vocês me rejeitaram, vocês não perceberam, Jesus, em outras palavras, estava dizendo, vocês não perceberam que eu sou o enviado de Deus para cuidar da vida de vocês, para abençoá-los e alimentar as vossas almas. Vocês me rejeitaram. É isso que Salomão, então, meus irmãos, vai tentar demonstrar. Vejam, por isso que a sabedoria que precisa, nos acompanhar em todo o tempo, é esta sabedoria que vem do alto. As bênçãos concernentes da sabedoria é justamente isso, de podermos achar graça em toda a nossa existência, de podermos perceber que somos sustentados por Deus, de também perceber que o Senhor nos acompanha nessa nossa jornada, Ele não nos deixa sozinhos. Por isso que Salomão ele vai dizer, olha, queres ser sábio, então te debruças em conhecer a Deus e solicita a Ele então tal conhecimento, tal saber, para que possamos ver Deus em todas as coisas na nossa vida, meus irmãos. Porque algumas pessoas dizem assim, eita que sorte, eita como tu é sortudo, eita que sorte boa. Não, meus irmãos, não é sorte, nem coincidência. Olha que coincidência que acontecera. Precisamos enxergar Deus
em toda a nossa existência. Mas isso, meus irmãos, para isso é necessário confiarmos, obedecermos, vivermos, nos colocarmos aos de Cristo, para que assim possamos alcançar a sabedoria. Não a sabedoria que o mundo dá, não a paz que o mundo dá, mas aquela que o Senhor concede-nos. É poder perceber esse cuidado providencial de Deus na minha e na sua vida. Ao observarmos isso, perceber que não importa o caminho da qual estejamos trilhando, e aí eu não estou falando se vamos trilhar então o caminho do mal, então, Deus me acompanha aqui no caminho do mal. Não, eu estou dizendo, independente das circunstâncias, Deus haverá de cuidar de você, dirigir você, levar você por um caminho plano. Por isso, meus irmãos, precisamos observar que o Senhor, Ele nos concede bênçãos sem medidas. E quando eu falo bênçãos concernentes da sabedoria, meus irmãos, em outras palavras, eu estou dizendo que são bênçãos provenientes de Deus. Estou falando de bênçãos daquele que constantemente auxilia-nos na jornada. Por isso se faz necessário que você e eu observemos, vivamos, você e eu nos esmeremos neste conhecimento, nesta sabedoria, que vem do alto. Porque Salomão, logo no primeiro verso, que é interessante que ele diz assim, no primeiro verso: não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quando ele vai terminar, meus irmãos, ele diz assim, verso 33, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém na morada dos justos ele abençoa. Como é que a gente pode ser justo? Como é que a gente pode, então, viver essa justiça? Se conhecermos a palavra do Senhor. Porque aí perceberemos, entenderemos que nós não somos justos por nós mesmos, mas sim pela ação de Cristo, por tudo aquilo que na cruz do Calvário Ele realizou por você e por mim. Por isso, busque ao Senhor, conheça a Deus e se aproprie da sabedoria que vem do alto. Queres ser sábio? O Senhor é quem nos concede essa sabedoria. Queres ser sábio aos olhos dos homens somente? Então, estude muito, conheça muito, que os homens vão dizer, olha, essa pessoa tem conhecimento. Conhecimento não importa, meus irmãos. E aí, pastor, você está dizendo para nós não estudar? Não, eu estou dizendo que para Deus, o que Ele quer, que primeiramente você o conheça, e que essa sabedoria é que pavimente toda a tua existência. E aí vejam, se vai te acompanhar por toda a tua vida, logo, então você vai ser um bom aluno, você vai estudar, você vai ter outros conhecimentos, mas a palavra de Deus é ela que lhe direcionará em todas as circunstâncias da sua vida. Que o Senhor lhe ajude, que o Senhor lhe abençoe, me abençoe também e me ajude também, para que possamos em todo o tempo buscar essa sabedoria do alto, sabedoria que vem de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos primeiramente, Senhor, te pedir perdão, porque em alguns momentos da nossa vida, Senhor, Tu bem sabes que nós preferimos guiar-nos por nós mesmos. Nós preferimos ser sábios aos nossos próprios olhos, Senhor. Por isso nós te pedimos, perdoe-nos e ajude-nos, ó Deus, para que possamos nos apropriar da sabedoria que vem do Senhor. Para que possamos, ó Deus, mergulhar profundamente nesse conhecimento do Senhor,
para que aprendamos sobre Ti, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer que vivamos, não somente, ó Deus, para que a nossa vida vá bem, mas para buscarmos a Ti, adorarmos o Teu nome e Te engrandecermos, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu possas em todo o tempo conceder-nos a Tua graça, o Teu conhecimento, que o Senhor conceda-nos, ó Deus, saber dia após dia aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, para que trilhemos o caminho do Senhor. Nos ajude, nos abençoe. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor, porque sabemos que somos dependentes de Ti somente. Nós te adoramos, nós te bendizemos em Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora à nossa ceia. Nós haveremos depois de 3 meses sem ceiarmos, nós estamos retornando aos nossos cultos presenciais. Algumas pessoas se atreveram a realizar, presbítero Elias, a ceia online. Então, os crentes estavam em casa, comendo um pãozinho, tomando vinho e ceando. Mas, meus irmãos, a ceia, ela não é algo que deve ser compreendida a realizar-se solitariamente. É tanto, se você nunca nos recebeu na sua casa, enquanto estava enfermo, para levarmos a ceia, geralmente eu vou com o presbítero Elias, às vezes com o presbítero Javes, aí já foi nós 3 também, levar a ceia ao enfermo, aquele que não pôde estar no culto. E, meus irmãos, ali nós não entregamos somente a ceia ao nosso irmão, e dizendo, coma e beba. Não, nós comemos e bebemos com ele, juntos. Porque a ceia, meus irmãos, é comunitária. Porque a ceia, ela não pode ser realizada solitariamente. Senão Jesus tinha olhado para os discípulos e dito, olha, vão cada um para a casa de vocês, cheguem lá, comam do pão, bebam do vinho. Não, meus irmãos, é um ato comunitário. É a igreja de Cristo reunida. Ah, pastor, mas eu estava reunida ali na telinha do computador com meu outro irmão. É muito mais do que isso, meus irmãos. É este calor humano, é este contato nosso, verdadeiro, real. Não é virtual, é real. Por isso, meus irmãos, o Senhor Jesus, naquele momento, quando ele estava com os discípulos, Mateus 26 relata isso, diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus o pão, então ele abençoa, parte e entrega aos discípulos, comam, comam, porque este é o meu corpo, que será entregue por vocês. Este é o meu corpo. Meus irmãos, naquele momento era justamente o momento que os discípulos precisavam, que estavam contemplando o Cristo ali, eles estavam também ouvindo Jesus pronunciar que aquele corpo dele, como Isaías tinha proferido lá atrás, Isaías 53, era o corpo que seria moído por causa das minhas e das suas pisaduras, para que estas fossem saradas, para que estas, as pisaduras de Cristo, sarasse a nossa vida, para que pudéssemos então ser regenerados pelo Senhor. Por isso, meus irmãos, nós haveremos justamente de, inicialmente, comer deste pão. Então eu convido você para que você possa comigo orar mais uma vez, ore ao Senhor. É momento de refletirmos e pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, para que possamos livremente, com a nossa consciência em paz com Deus, e também com todas as nossas pendências
que precisamos resolver, certos de que as faremos. Por isso nós sempre aconselhamos que você não deixe de ceiar, mas que você participe, desde que esteja proposto no seu coração, de fato, essa reconciliação com o Senhor, essa vida com Deus, sincera e também dedicada. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Deus, que tu possas nos ajudar mais uma vez nesse momento. Nós sabemos do nosso pecado, nós sabemos que muitas vezes temos te desagradado, ó Deus, mas nós te rogamos em nome de Jesus, perdoe-nos, ajude-nos para que possamos, ao comer deste pão, beber desse vinho, possamos testemunhar, ó Deus, que o Senhor é Deus que abençoa-nos, perdoa-nos, e tu também és Deus que transforma a nossa vida. Nos ajude e que o Senhor nos conceda graça em todo o tempo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sempre dizemos que essa é a mesa do Senhor Jesus e não da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso, todos aqueles que são membros de uma igreja genuinamente evangélica, claro, para ser membro tem que passar pelo batismo, você pode participar conosco, tá bom? Olha, meus irmãos, aqui, são copinhos, dentro tem o pão, certo? E aí você vai retirar esse plástico filme, eu quero chamar de papel filme, mas eu acho que é papel mesmo, né? Eu acho que é. Então, você retira e você vai poder pegar esse primeiro elemento, o pão, tá bom? E você pode imediatamente comer, tá bom? Após, você vai poder jogar no lixo, tá bom? Esse copinho, aguarde o vinho passar, depois você pega os 2 copinhos e joga ali no lixo que está ali ao fundo, tá bom? Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém, meus irmãos, graças a Cristo, mais alvos do que a neve nós estamos. O Senhor Jesus, logo após terem comido do pão, ainda diz Mateus, capítulo 26, após comerem o pão, o Senhor Jesus dá graças ao Pai mais uma vez e diz: tomem, bebam, este é o sangue da nova aliança, derramada em favor de vós.
para a remissão dos pecados. Meus irmãos, Cristo derramou sangue precioso para que assim pudéssemos ter paz com Deus. Você haverá de receber esse segundo elemento, vinho, para que possamos, então, relembrar aquilo que Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor pagou um preço pelas nossas vidas, e nós sabemos, ó Senhor, que esse preço é incalculável. A nossa dívida, o escrito de dívida que tinha contra nós, era impagável por nós mesmos, mas o Senhor rasgou, destruiu todo o escrito, porque o Senhor, com teu sangue precioso, vertido na cruz do Calvário, nos comprou para a glória do nosso Deus. Muito obrigado, ó Jesus. E nós te pedimos que o Senhor possa constantemente ajudar-nos para que possamos, ao relembrar disso, ao percebermos isso, vivermos uma vida de santidade, de temor e tremor, para glória tua. Nós te pedimos isso e te adoramos hoje e sempre. Amém. Ao receber, meus irmãos, o segundo elemento, podem beber. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos a terceira estrofe, o coro. Logo após cantarmos, nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela bênção de podermos estar na casa do nosso Deus. E aí eu vou pedir então que o presbítero Elias ore e após os irmãos recebam a bênção apostólica. Vamos cantar? Terceira estrofe. Se as faltas nós e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Como é que você está? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Você só está alvo como a neve porque o sangue de Jesus lhe lavou. Então, sejamos gratos, irmãos, por esse feito de Cristo na nossa vida. Vamos orar? Presbítero Elias. Deus amado e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu nome, nós te agradecemos por esse momento sublime que estivemos aqui na tua casa, juntos com os irmãos, meu Deus, participando de uma ceia coletiva, Senhor Jesus, e recordando, renovando, meu Deus, o teu sacrifício na cruz que foi feito por nós, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus. E te pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos celestiais que venha, meu Deus, recair sobre nós esta semana, meu Deus, dando paz, dando uma semana cheia da tua graça, meu Deus. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos, a vocês que aqui estão na igreja, no templo, e aqueles também que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz e que o Senhor te abençoe, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Pode assentar, irmãos? Vou dar aqui alguns avisos rápidos, né? Primeiramente, é bom rever você. É uma satisfação cultuarmos juntos, mesmo com esse distanciamento social. Mas, graças a Deus, irmãos, retornamos aos nossos cultos presenciais. E é uma satisfação, juntos adentrarmos na presença do nosso Deus. Tá bom? Meus irmãos, próximo domingo, de hoje a 8 dias, nosso culto da manhã será às 9h30 da manhã, tá certo? Mas o nosso culto da noite, de 18 horas, não será às 18 horas, será às 17. Nós cultuaremos das 17 às 18 horas, porque vai estar em vigor o decreto governamental, do Estado, onde a partir das 18 horas de segunda-feira, todas as coisas, de amanhã já, todas as coisas, todos os estabelecimentos estarão fechados de 18 às 5 da manhã, tá bom? Então, nosso culto de domingo, próximo domingo, será a partir das 17 horas, tá bom? Lembrem-se de se inscreverem para virem ao culto, porque a lotação dos nossos cultos são 18 pessoas, 16 pessoas no auditório. 2 dessas vagas já estão reservadas para o pregador e a outra para o liturgo, tá certo? Então, tem 16 vagas aí que você pode, então, preenchê-las, tá bom? Como você pode preencher? Ou você envia um WhatsApp para a gente, para que a gente coloque seu nome, ou então você pode ligar, Pastor, bote aí meu nome que eu quero participar desse culto, Então, você faz assim, porque precisa ser agendado. Porque, irmãos, se vier mais do que 18 pessoas, não poderão adentrar, porque as medidas que foram adotadas pelo nosso município é justamente para esse distanciamento que aqui nós estamos, tá bom? Então, atentem para isso.
terça e sexta-feira agora, né? Nós não teremos nossos cultos nem de oração, nem de estudo bíblico. Não teremos aqui na igreja, mas eles estarão nas nossas plataformas, tá bom? Então, se você deseja acessar, você pode entrar lá no YouTube e procure assim, Segunda IPPA, que na hora que a gente entra ao vivo, você vai ver lá, ao vivo, e aí você pode acompanhar, tanto o momento de oração, quanto o momento de estudo bíblico, tá bom? Só esses, presbíteros, avisos? Acho que só. Acho que só. Eu nem anotei. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe. Lamento mais uma vez não poder nem lhe dar um abraço, nem um aperto de mão, mas sintam-se abraçados, tá bom? É muito bom rever vocês. E como o presbítero Elias bem disse logo no início do nosso culto, graças a Deus que o Covid não chegou nas nossas casas, né? Graças a Deus por isso, tá bom? Continuemos assim, saudáveis, fortes e retornemos, né, aos nossos momentos de culto, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, tenham todos uma boa noite. Em breve nos abraçaremos, tomaremos nosso chazinho ali, a vacina está vindo aí, tá bom? Boa noite, irmãos.